Oxe Mulher, Oxe Mulher, Oxe Mulher. O programa de notícias das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Mulher, Oxe Mulher, Oxe Mulher. Dessa música que a gente começa o programa Oxe Mulher. Solange Lima. Bom dia. Nádia Medeiros. Bom dia aqui para o nosso convidado Gedeandro, psicólogo. Bom dia para os nossos internautas em casa, para os nossos ouvintes aqui da Rádio Calheta FM. A gente traz hoje um tema super importante, gente. A gente está no mês do Setembro Amarelo e é importante a gente discutir sobre empatia. Que danado é isso, hein, Solange Lima? Empatia, aquele negocinho de se colocar no lugar do outro. Exatamente. Não é Por isso? que a empatia é importante, né, nesse combate, nessa prevenção ao suicídio? A gente vai tratar aqui pontos chaves da questão do Setembro Amarelo, aqui com o nosso querido Gedeandro, né, Gedeandro? A gente tem índices aí bem elevados, na verdade, de suicídio no país. Aqui na nossa região, inclusive, na comunidade, a gente tem casos de suicídio que a gente conhece, né? Então é um tema que a gente não pode deixar para trás, a gente não pode deixar passar. Por isso que a gente pensou com muito carinho e convidou o Gedeandro para trazer aqui para a gente, para discutir um pouquinho sobre isso. Bom dia, Gedeandro. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Esse espaço de fala é muito importante, principalmente com essas questões que a gente vive e principalmente no contexto da pandemia, que o sofrimento, né, as fragilidades emocionais, elas aumentam, ela tem uma intensidade maior. E bom dia também para todos os ouvintes, quem acompanha a gente na rádio e também pelo Facebook. E de uma forma diferente, né, Paula? A gente começou com o tema, a música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Por que essa música, Paulinha? A gente ficou aqui pensando nessa Solange Lima, o que é que a gente poderia trazer de música que agregasse com a gente, uma reflexão, na verdade, porque a música está sempre muito perto da gente, né? E a música ela tem um poder de envolver muito grande. Então, acredito até de salvar vidas. Exatamente, que é o que a gente vai falar hoje também, inclusive. É. E aí, qual é a importância, né, Nádia, desse papel da música, né, no dia a dia da gente, para trazer a gente para esse ar de reflexão. Exato, e pensar, né, que desde, né, o Setembro Amarelo vem aí desde o dia 10, né, que se estende aí, né, nessa campanha intitulada aí para salvar vida, né, porque o programa Oxe Mulher tem essa preocupação com você, né, a questão da escuta, e a música, assim, traz um retrato do dia a dia, de mostrar que você é importante, né, se importamos com você, seu familiar se importa com você, e a questão do suicídio, a morte, é algo que deve ser prorrogado por muito tempo nessa questão, que não existe, né? Então esquece essa ideia. E o Oxe Mulher traz essa preocupação e nada mais, nada menos do que um especialista para tratar do assunto, né? Isso, meninas? Isso Exatamente. mesmo. E lembrar de que você não está sozinho, né? Exatamente. Isso. Estar sozinho nunca, nunca, nunca. E lembrando também dos nossos telefones, né, Paulo? Para quem quiser participar, A gente liga para onde, Solange Lima? 3521-3006 ou 3521-3002. E Ou ainda então, tem o WhatsApp. a gente ainda tem o zap aí, ó, que é 8549-9334. Exato, Tá então ligadinho aqui. temos vários canais para que você possa participar, interagir e fazer desse programa ser seu também. Participe diretamente, né? Deixe seu recadinho, sua mensagem, que a gente responde aqui ao vivo, e posterior, né, com o tempo a gente também direciona a resposta para quem sabe, né? Isso, por isso que o Gedeandro está aqui com a gente. Vamos dar continuidade e esclarecer os pontos que nós, réis mortais, não entendemos muito, e a gente precisa aí do nosso especialista no tema para nos esclarecer, não é isso, Gedeandro? Inicialmente, Leandro, né, você se apresenta, né, para quem está ali ouvindo, né, sua especialização, né, e aí você
Tá certo. Bem, meu nome é Gedeandro Nascimento, sou psicólogo, né? Nasci e me criei aqui no Cabo, tenho muito orgulho de ser cidadão cabense. Sou psicólogo clínico, também especialista em saúde mental, álcool e outras drogas, que é uma das muitas áreas de especialização dentro da psicologia que trabalha com demandas de transtornos e transtornos relacionados ao abuso, ao uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas, né? Então, é uma especialidade que muitos profissionais da área, assim, não há tanta procura, porque são demandas bem delicadas, então é interessante que tenha um perfil para trabalhar com essas questões. É uma profissão muito linda, porém também tem seus níveis ali de exigências. Eu já posso entrar no tema? Vamos lá, Pronto. com certeza, Sim. falando um pouquinho de Isso. Brasil, Gedeandro. Pronto. É importante que a gente entenda o que é, na verdade, a campanha, né, de prevenção ao suicídio. Ela não nasce aqui no Brasil, na verdade. É uma campanha mundial, certo? Mas no Brasil ela tem início em 2015, a partir de algumas instituições como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Brasileiro de Psiquiatria. Então essas instituições dão esse passo inicial aqui no Brasil em 2015 e porque existe a campanha mundial que tem início no dia 10, certo? De setembro, e porque essa necessidade de se falar sobre suicídio, de se fazer programas para se levar essa prevenção. Primeiro que o suicídio é a segunda maior índice de morte no mundo depois do acidente automotivo, tá? O suicídio, né, essa prática de tentar contra a sua própria vida, ela é uma situação que atinge todos os países, principalmente aqueles países que vêm de um desenvolvimento ou países que têm um contexto socioeconômico inferior, né? Então, assim, em país que vive muita pobreza ou desigualdades sociais, há um nível muito elevado de tentativas e o ato com sucesso, né? O suicídio propriamente dito. Então, isso acontece muito no Brasil porque também a gente tem uma das maiores taxas de Desnível social. de vulnerabilidades sociais, né? O Brasil é um país muito desigual. Então, isso também traz esse contexto triste, né, do ato de suicídio. E o suicídio, para você ter noção, aqui no Brasil, isso é taxa da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. Isso é muito preocupante, principalmente diante do contexto da pandemia, onde a gente teve quebras de contratos, diminuição de salário, o nível de desemprego aumentou muito, a fome, né, as desigualdades regionais. Então a gente tem A própria depressão. isso, a depressão, que já é uma situação muito delicada, principalmente no Brasil. O Brasil hoje está entre os 5 países que mais tem índice de depressão, principalmente entre as mulheres, que a depressão ela atinge 2 vezes mais mulheres do que homens. Porém, o homem comete mais suicídio do que a mulher. Então, é importante a gente trazer essa fala para que a gente entenda que isso não está alheio. Não está alheio a mim, não está alheio ao outro, né? E a fragilidade emocional, né? O adoecimento psíquico, ele é um processo. Ninguém vai dormir e acorda no outro dia dizendo vou cometer suicídio ou vou tentar contra a minha própria vida. Isso é uma evolução de um sofrimento, a evolução de um quadro. Quando a pessoa ela chega ao ponto de tentar, para você ter noção, quando a pessoa consegue de fato cometer o suicídio, ela já tem no mínimo tentado 9 vezes. Isso é uma estatística, né? Antes de realmente chegar ao sucesso que eu falo assim, do ato, né? Essa pessoa já tem tentado no mínimo 9 vezes. Então é uma evolução de um sofrimento e às vezes é muito sutil e a nossa sociedade não consegue perceber
A gente ou rotula como quer chamar atenção, ou é falta de ideias, e aí começa a dar orientação a essas pessoas que não são de fato a orientação, o aconselhamento necessário, né? Realmente com o objetivo de que essa pessoa elabore, ressignifique seus sofrimentos. Então, o suicídio é uma coisa real, né? E não é de uma hora para outra. E está relacionado ao suicídio, existem várias questões, tá, gente? Mas, assim, as principais, né? O que está, de fato, relacionado na maioria das Atrelado a vezes... essa situação. Isso, na maioria das vezes, o que está... o que faz esse sujeito chegar ou à idealização, que é aquela coisa do... A pessoa está idealizando ainda, ele ainda não pôs em prática, né? Ele está evoluindo. Que é algumas falas que são muito importantes a gente perceber entre os jovens, primeiro porque as taxas maiores de suicídio estão entre os jovens de 15 a 25 anos. Porém, entre os idosos, de 5 anos para cá, a taxa de suicídio entre os idosos vem aumentando. E aí tem várias questões por causa disso. Mas assim, as duas principais que estão correlacionadas a esse momento, a esse ato, são a depressão e o contexto de dependência química, né, do uso de drogas. Tá? E é importante também trazer aqui que quando se fala em dependência química e uso de drogas, as pessoas imaginam logo que são drogas ilícitas, né, ilegais. Na verdade, também há a droga farmacêutica. E aqui no Brasil, a automedicação é uma coisa absurda. Eu já ouvi muito, assim, no consultório, a pessoa chega e diz, olha, 2 semanas que eu estou me sentindo triste e a minha vizinha tem depressão, e a gente conversando, e aí eu acho que eu tenho, e ela já me passou uma medicação. E eu tomei o remédio dela. E eu tomei o remédio dela. Então, assim... Foi só um pedacinho, né? Só um pedacinho e tal. Eu então, me senti assim, melhor, quero continuar sem uma tomando. orientação, sem passar num psiquiatra, sem passar, de fato, nos profissionais que realmente podem e têm um manejo para identificar esse quadro. E isso é muito perigoso, porque a droga farmacêutica, ela também promove dependência. Sim. Entende? E ainda muito mais do que qualquer outra droga legal. Porque é legal, existe uma proibição e nem todo mundo tem acesso. Mas a droga farmacêutica, todo mundo tem acesso, né? Basta ir numa bolsa, abrir, já tem alguma coisa lá, ou para dor de cabeça, ou para dor corporal. Então é importante que a gente perceba que não é só relacionada a álcool, ao tabagismo ou drogas ilícitas, mas que também as drogas legais, elas também promovem. E principalmente se é um cuidado de passar por uma orientação especializada. E falando, Gideane, aproveitando seu gancho de orientação especializada, existem, na verdade, 2 profissionais, né, que são direcionados para o tratar dessa questão psíquica, né? Entra o profissional psicólogo como suporte, mas me reforce, o psiquiatra, na verdade, é quem passa a parte medicacional, não é isso? É importante entender o seguinte, a depressão, existe várias formas de lidar com a depressão. Existem também técnicas auxiliares, né, tratamentos que por si só não dá conta. Por exemplo, dependendo do sofrimento psíquico ou do quadro que essa pessoa se encontra, só o psicólogo não dá conta, só a terapia não dá conta. É importante que essa pessoa ela passe primeiro por um profissional médico especialista em psiquiatria, para que se faça uma avaliação e dentro dos sintomas seja desenhado ou, na verdade, colocado ali um contexto, porque depressão existe em vários níveis, né? Existe a leve, a moderada e a grave, né? Não só a depressão, por exemplo, outros transtornos como síndrome do pânico, ansiedade, esquizofrenia. Então, assim, existem quadros, a depressão ela se apresenta em alguns quadros, tá? Não tem como a pessoa, por exemplo, tem crise de ansiedade. Às vezes a crise de ansiedade ela está relacionada a uma depressão, entendeu? Exato. A bipolaridade está relacionada, o próprio consumo, a dependência química, ela também, em algumas estrutura que eu faço subjetividade, né, sujeito, também na dependência química existe também algumas oscilações, né, traços depressivos,
Então é importante essa avaliação desse profissional, porque dependendo do quadro é necessário um acompanhamento medicamentoso, mas também só a medicação não resolve. A medicação sem a terapêutica dificilmente acontece de ter, né, uma significativa melhora, só que é importante que tenha avaliação desse profissional para saber em que níveis, né, esse sofrimento está, isso, em que níveis estão, se é necessária a medicação ou não, que medicação também, porque não é uma fórmula de bolo que dá para todo mundo. Tem pessoas que precisam de uma dosagem maior, outros não, tá? E a terapia, porque o sofrimento psíquico, a depressão, ela não vem do nada também. Isso vai depender do contexto. Por exemplo, contexto de violência doméstica, negligência familiar, abuso tanto do núcleo familiar como abuso do Estado. Entende? O abuso institucional. O abuso institucional, uma desilusão amorosa, uma fragilidade no laço social, ou então um desemprego. Às vezes vem da infância, inclusive. Isso, né? Então assim... Um acúmulo bem antigo. Isso, né? Como esse sujeito, ou na verdade, que papéis foram dados a essa criança dentro do lar e que a partir das suas vivências, suas mágoas, suas frustrações, vão desenhando esse sujeito e na idade adulta começa a se apresentar, ou na adolescência, alguns sintomas e sinais de algum adoecimento, de alguma fragilidade emocional. Então é importante a gente ter muita delicadeza, é importante a gente ter sensibilidade conosco e também com o outro, né? E entender que, olha, não existe... ninguém é forte o suficientemente e também não se trata de fraqueza, mas são estruturas, são oscilações que todo mundo vai vivenciar, né? Então o homem, é importante trazer também que o homem comete mais suicídio. Por quê? Infelizmente a gente vem de um contexto muito machista, né? Quem nunca ouviu, olha, se apanhar na escola, se chegar em casa vai apanhar de novo, né? Menino não chora, engole essa lágrima, né? Eu tô criando um homem aqui, não é uma... Então assim, é importante que o homem também ele é muito cristalizado nisso. E aí para mulheres cuida mais da saúde. A mulher, ela tem a capacidade de dialogar mais, de conversar, de expor suas dores. O homem, dependendo do contexto, não. Então o homem ele vai mais ao ato, porque para muitos homens é vergonhoso chorar, é vergonhoso pedir ajuda. Se meus filhos me verem chorar, vão me ter como fraco. Então são algumas... A fragilidade não é uma característica masculina, né? Isso. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas, né? Desmistificar essas ideias para que a gente possa entender o seguinte: olha, a gente fragiliza. E tudo bem, né? Olha, tudo bem. Oscilações acontecem, fragilizações, né? Decepções, desencontros, atrapalhos, isso acontece, mas isso não me define, né? A depressão é um processo, muitas vezes de ensinamento. A pessoa que passa, às vezes, por um processo depressivo ou de qualquer quadro psiquiátrico, e ela consegue, porque não se elimina a depressão. A gente vive com ela. A mesma coisa a ansiedade, né? Não tira a ansiedade do sujeito porque é uma condição humana, mas a gente consegue controlar e direcionar ela para uma questão saudável da nossa vida, entendeu? Então, tem que ter sensibilidade, tem que buscar ajuda, certo? Essa coisa de bater nas costas e dizer, não, pô, isso aí passa, não é. Não é falta de Deus, porque se fosse assim, religiosos não tinham depressão e não cometiam o ato, é o que a gente vê por aí. E a gente Já vê vi muitos isso. Muitos, então não é. Muito comentários do tipo, né, assim, né, desculpa a expressão, mas normalmente fala, é frescura, né, é falta de Deus, né, porque se tivesse Deus, mas a gente vê isso porque são humanos, né? Eu já ouvi um absurdo que isso é falta de homem, é porque não namora. Então veja, a gente vive numa sociedade adoecida. Sim. Né? Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, a gente vive numa sociedade adoecida. Em muitos sentidos. Individualista, né? Que não pensa no coletivo, que não pensa no outro. Então a gente... Preconceituosa demais, principalmente com a figura das mulheres, né? Isso. Eu sempre digo, né? A mulher, ela é de uma...
a mulher de uma estrutura muito magnífica, porque o que as mulheres vêm sofrendo, né, há séculos, hoje o que a gente consegue ver no campo, em todos os campos, isso é muito importante. Então, tem que ter sensibilidade, orientar essa pessoa a buscar um profissional especializado, psiquiatra, psicólogo. Existem outras alternativas também, que são os hábitos saudáveis que a gente deveria, né? Uma caminhada, fazer parte de algum grupo, né? Se apropriar de um conhecimento. Socializar, né, Socializar isso, uma qualidade de sono, né? Se sentir pertencente a uma causa, isso ajuda também, mas não dá conta só. Tá? É importante que tenha esse acompanhamento do profissional. Hoje, Adriandro, e nesse contexto todo, precisa ter a aceitação da pessoa, ela precisa aceitar que está doente. Isso, olha, é importantíssimo a pessoa, olha, veja, sou profissional, eu já vi muito isso acontecer, da pessoa ir no consultório e dizer, olha, quanto tempo é que eu vou passar aqui? Eu disse, olha, quem determina isso não é o profissional, quem determina isso é o seu desejo de mudança, de melhora, o seu envolvimento, né? Muitas pessoas não reconhecem, primeiro porque tem um preconceito, e vale a pena a gente falar aqui o seguinte, a gente, eu falo do nosso contexto nacional, né? O brasileiro, ele tem uma dificuldade enorme ao desprazer. Né? Ele não quer o desprazer, só quer felicidade. Basta entrar nas redes sociais. Dificilmente alguém posta uma coisa chorando, dizendo não, né? É só felicidade, é só maravilha. Por quê? Porque existe um preconceito seguinte: rapaz, fulaninha tá com depressão, fulaninho tá com depressão. Ixi, nem lá vou. Menino, cheguei lá, a cara dele tava horrível, não quero isso pra mim. Então, assim, a primeira coisa é o isolamento. As pessoas se afastam daquele que está doente, né, no processo de adoecimento. Então, isso é muito triste, porque acaba que esse preconceito do outro faz com que o sujeito não reconheça a sua condição. E dizer, se eu disser que eu tô doente, meu Deus, minha mulher vai me deixar, os meus vizinhos, os meus amigos de pelada não vão me chamar. Então, acaba você se colocando num lugar de que eu não reconheço isso. E seja em qualquer contexto, seja numa depressão, numa ansiedade ou num contexto de uso de droga, é importante que você se reconheça como tal, né? Mas isso não define você. Olha, eu reconheço que eu estou passando por um processo depressivo, mas isso não me define. Então eu vou buscar caminhos para que eu possa sair desse processo. Isso é um processo. Hoje, André, falando nisso, né? Como a gente pode também estar, né? Por exemplo, como a gente tentar ajudar alguém, né? Porque é muito difícil, né? Muitas vezes as pessoas ficam introspectas, né? Então, assim, o que devemos observar seria o comportamento, né, delas, a questão da ideação suicida, bilhete deixado. Muitas vezes a gente vê na internet alguém, né, deixando uma declaraçãozinha, né? Talvez sinais, né? Exatamente, pequenos sinais. De repente falando assim, se você ou encontra alguém na rua e diz, olha, se eu não lhe ver mais, viu, não sei o que, então você já tem que ficar esperto com relação a isso, né? E tentar colaborar de alguma forma. Pronto, como eu disse, às vezes são coisas muito sutis, que a gente, principalmente porque o brasileiro tem que trabalhar muito. Exato. Então, assim, às vezes a gente não tem contato com nossos filhos. Dentro de casa, a gente passa 8 horas, às vezes 12 horas no campo profissional, e quando a gente chega, ou tá dormindo, ou sai quando... Né? Então, assim, a gente não tem muito contato. Então é importante que a gente perceba o seguinte: primeira coisa que se anuncia, o isolamento, tá? O isolamento é um jovem, um adulto, um idoso que deixa de fazer as coisas que tinha tanto prazer, como ir à feira, ir a um culto, ir a uma missa, participar de festas, eventos. Então essa pessoa começa a se isolar, não quer sair do quarto, ou então começa a usar muita fala no sentido de que, rapaz, se eu sumir será melhor. Às vezes, na moral, se eu morresse, eu acho que tudo isso passava. Então são algumas falas muito fortes, que é sempre no sentido de sumir, de desaparecer, aquela coisa. O que é a depressão? A depressão é fazer o sujeito entrar na camada mais fina da realidade, é a verdade nua e crua. Nada presta, nada faz sentido, então parece que a única saída é a morte, né? Que é, na verdade, um escape. Né? Porque às vezes é um sujeito que tem muitas questões. Né? Se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que vive em contexto de miséria, vulnerabilidade, né? Que falta uma moradia, que falta uma alimentação básica, que falta higiene,
E que muitas vezes o familiar, né, o provedor se vê sem condições Isso, ou de... uma pessoa que vive sob constante ameaça do parceiro e não tem mais família viva, não tem a quem recorrer. De fato, se a pessoa entra nesse processo, ela vai olhar para um lado e para o outro e dizer, rapaz, o que é? Né? Como é que eu posso sair disso aqui? Porque o próprio quadro de adoecimento, ele tira as possibilidades. É como se tudo fosse cinza. Você não consegue ver além. Você não tem perspectiva. Então é importante que a gente comece a perceber o isolamento, algumas falas, né? Um contexto de violência ou então histórico familiar, tá? Algumas tragédias na Exato. família. Você falou em cinza, né? O cinza retrata muito isso, né? Eu às vezes observo, né? Não tenho técnica para isso, claro, né? Mas muitas vezes as pessoas estão postando algumas fotos em preto e branco, né? E isso tem um significado. Tem um colega meu que disse, não, Nádia, por trás de toda foto preta e branca, não é só o preto e branca da foto, né? Da ausência da cor. Mas tem algo ali por trás que ela tá dando sinal de alguma forma. Pois é, que interessante. Isso confere... Veja, a subjetividade ela é muito complexa, né? Mas tem coisas que realmente são muito representativas, né? Que a gente consegue, lógico, isso vai dar escuta, vai dar sensibilidade de cada um. Como é que a gente pode ajudar? Gente, às vezes a pessoa não quer uma palavra, ela só quer entender que tem alguém ali ao lado. Porque quando alguém diz assim, rapaz, eu acho que eu tô com depressão, outro, não, tire isso da sua cabeça, não, olha, levante, passe uma maquiagem, vá. Gente, às vezes a pessoa só quer falar um pouco do que ela tá sentindo, da dor, não que o outro vá dar a solução, mas expor, desabafar é ressignificar. O psicólogo, ele trabalha com a fala do outro, a gente repete, vai elaborando, vai ressignificando. Eu acho que a grande palavra é resiliência. A gente pode ir a um extremo do nosso emocional, mas a gente pode voltar. Então é importante que a gente, às vezes, só abrace, ou só escute, ou não dê nenhuma orientação, porque talvez o que eu fiz da minha vida não sirva para você. Somos de contexto diferente. Eu tava me sentindo assim também para baixo, acho que tava adoecido, mas aí comecei a... Um amigo me deu um pedacinho de remédio, né? Coisa. Gente, não quer dizer que isso que você fez para você que deu bem, ótimo, não significa que dê pro outro, porque são contextos diferentes. Então, o que cabe a gente é ouvir, é ser sensível, é não condenar. E buscar um direcionamento adequado para aquela situação profissional, por exemplo. Né? Eu vejo muito algumas pessoas quando chegam assim, mas fulaninho, eu não disse a tu, rapaz, que se tu fizesse isso, tu ia quebrar tua cara. Gente, a pessoa não precisa disso, né? É só um acolhimento, é um abraço, é ouvir, dizer, olha, eu não posso ajudar, mas você quer conversar sobre isso? Né? Se não se sentir à vontade comigo, vamos procurar um profissional. Hoje a gente tem Instagram, Facebook. E tem até um aplicativo, eu não sei, um número, né? Que as pessoas nesse contexto, é né? o número do CVV. Do CVV. Isso, que é o 188, que é um número que funciona 24 horas. Eles têm técnicos, pessoas que foram habilitadas, né? Que fizeram todo um treinamento, um aperfeiçoamento para ouvir. E é importante que a gente encontre esses caminhos. Então, a gente tem o número do CVV, que é 188. A gente também, dependendo do nível, né, da evolução desse sofrimento psíquico, dessa fragilidade, a gente também tem mecanismo do SUS, né, que são os CAPS, que são dentro do SUS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende a transtornos e também o contexto de uso de droga, sem falar também que existe, né, a gente pode estar buscando dentro do SUS das unidades básicas o profissional psiquiatra para fazer uma avaliação, e também existem aí algumas instituições e que as faculdades particulares, sim, as faculdades região aqui, né? que tem clínica, escola, onde pode estar fazendo esse acompanhamento. A gente também tem a urgência, né, em psiquiatria, que é o Ulisses Pernambucano, que é do SUS. Enfim, existe mecanismo. Uma coisa que é importante, eu quero falar aqui, é o seguinte. A gente acha em alguns momentos da nossa vida que só existe um caminho. Ou um ou outro. Ou a melhora, ou a gente vai embora de uma vez. Mas, na verdade, existe da letra A à letra Z de possibilidades. Talvez não é aquela possibilidade que você quer naquele momento. Mas, quando a gente consegue mapear nossas questões que eu faço são problemas, né? O que acontece? A gente é ansioso por natureza. Tem várias questões para resolver, a gente quer resolver tudo de uma vez. Aí vem a ansiedade.
né? A ansiedade, quando ela transborda, aí já vem um outro contexto, né? O consumo de uma droga tem mil coisas para resolver, passa por questões e encontra na droga um escape, né? Para sair pelo menos por uma hora, meia hora daquele contexto, mudar a realidade. Enfim, é entender que existem outros caminhos além do suicídio, além de uma dependência, né, que tem que ter paciência e compreensão para resolver, para mapear. Eu sempre falo isso para os pacientes, ó, vamos mapear as questões. Aquilo de mais urgência a gente dá conta, né? Aquilo que é urgente a gente resolve. O resto, o tempo vai determinando e a gente vai... como é que eu digo? A gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo a nossa compreensão de E às vezes vai absorvendo até um outro tipo de perspectiva, né? Isso, um outro tipo de perspectiva, né? Primeiro porque nós somos cópias, né? Assim, quando a gente para pensar, nós somos cópias, então muito do que a gente assume para nossa vida, na verdade, não foram escolhas nossas, né? Ou fomos orientados por um pai, um responsável, e em algum momento a gente para calmar. De fato, quais foram as minhas escolhas na vida? Eu estou vivendo o que idealizaram para mim. Então, em alguns momentos, ali principalmente entre os 35, 45 anos acima, a pessoa tem um momento que a gente para assim, que se chama... em alguns campos da ciência se chama crise existencial, que a pessoa fala de, rapaz, o que é que eu estou falando da minha vida? Eu não gosto disso, mas trabalho aqui há não sei quantos anos, eu queria... Então, é entender que existem outras possibilidades, outras perspectivas, entende? Que a gente... tecer possibilidades, na verdade, né? Nós somos seres de possibilidades. Então, É verdade. Leandro, aproveitando, deixa eu voltar um pouquinho na tua fala. A gente falou um pouco dessa faixa etária, né, de maior índice, na verdade, de suicídio aqui no país, na questão dos jovens e agora aumentando na questão dos idosos, mas a gente também tem casos de suicídios, né, em criança. sim. É um índice também bem preocupante, porque às vezes a gente não presta atenção no comportamento da criança em casa, né, no papel dessa criança dentro do lar, como você mesmo mencionou, no quanto ela se sente participativa ali no meio social dela, né, e a gente fica meio que insensível de achar que criança por ter aquela energia, aquela alegria nata da infância, né, não pode passar por um processo dele que se passa. Ô Paulinha, É verdade. já que você está falando na infância, é uma infância totalmente diferente a de hoje, né? E isso, É uma a gente tem infância no crianças mais celular, complicadas, crianças né? mais tecnológicas. Exatamente. Né? A interação social diminuiu bastante. No nosso tempo a gente brincava na rua, Isso. né? A gente apanhava inclusive para voltar para casa, né? Volte que você já está na rua tempo demais. Exatamente. Hoje em dia a gente tem que, na verdade, fazer um esforço de mandar a criança para a rua, né? É. Saia e vai interagir, a gente tem essa dificuldade. É importante. E acrescentando a fala de Paula, né, também a situação do automutilação, né, que está entre criança e Isso. jovem, né? Principalmente na questão dos jovens, né? Exato. Que a gente tem aí nas redes sociais um incentivo muito alto, né? Infelizmente, de pessoas maldosas. isso, infelizmente, assim, a tecnologia ela veio de fato para trazer, para facilitar muitas coisas, mas também a tecnologia, quando ela não é supervisionada, né, ela acaba que pessoas constroem alguns mecanismos que promovem o sofrimento, intensificam isso. Existe sim o suicídio nessa faixa etária, né, da infância. Ela está relacionada a muitas questões, por exemplo, separações, né? Se idealiza, né? Existe essa coisa da idealização da família, né? O pai, a mãe, as crianças, tudo bonitinho, um comercial de margarina. Só que a gente entende que na vida real não é assim. Não. Né? Não é assim. Dificilmente um contexto ele representa essa coisa bonita que a gente vê em comerciais, em fotos, quando se pesquisa a família. Então, assim, está relacionado, às vezes, à morte de um parente, né? A criança ela não tem contato com a vida porque a gente valoriza muito a vida, né? Quando a criança nasce, a gente já pensa, meu filho vai viver 100 anos, né? Então, assim, e a criança ela não tem a percepção de que ela veio para um processo de mortalidade também, né? Que a morte ela faz muito mais parte do processo de vida do que a própria vida em si, porque tem muitos sujeitos que passam pela vida sem viver, né? Mas a morte ela é certa. Porém, até chegar a esse momento, a gente pode gozar de muito prazer, de muito conhecimento, de muito afeto. Então é importante perceber alguns comportamentos de criança, isolamento, essa coisa da automutilação,
esses aplicativos, alguns vídeos de internet, o que acontece? Eu falo isso sempre, palestras, em eventos, em mesa de eventos, que é o seguinte: o pai e a mãe não teve contato com tecnologia nenhuma. Muitas vezes mal chegou a terminar o ensino fundamental, que é a realidade de muitos brasileiros, principalmente no Nordeste, que tem um nível de analfabetismo muito grande. Mas aí compra um aparelho e dá essa criança. Como eu vou fiscalizar essa criança se eu não tiver esse tipo de contato, se eu não tiver essa interação? E aí acaba abrindo um leque muito grande para a criança, e ela acaba desenvolvendo uma maturidade que não é para aquele momento, entende? Que tem que estar com o lúdico, brincar, interagir com outras crianças. Então, assim, a gente acaba dando aos nossos filhos aquilo que a gente não teve contato. Como é que a gente vai fiscalizar isso? Então é importante, conflitos também familiares, é importante conversar com essa criança, principalmente no contexto de separação. Muitas pessoas acham, eu não vou falar com meu filho que eu me separei do pai dele, porque ele não vai entender. Não, gente, a criança entende. Ela não entende nessa linguagem. Ela não entende nessa linguagem que a gente está tendo aqui agora, porque exige uma evolução, uma maturidade intelectual. Mas na linguagem dela ela vai entender, entende? Então, algumas coisas acabam não sendo elaboradas para a criança, e a criança, no seu nível de descoberta, vai ter acesso a um outro tipo de informação. E isso é delicado. Então, tem que conversar, interagir no nível da criança, entender que ele não é incapaz. A criança não é incapaz. A criança, ela compreende da forma dela. Tá? Então, assim, muitas pessoas acabam pegando aquela fala, né, de botar a sujeira embaixo do tapete, né? Um contexto de discussão, mas isso não se fala. Por exemplo, eu vejo muito, eu acho importante falar aqui, principalmente sobre o contexto de uso de álcool e outras drogas, que é o seguinte: o pai faz consumo de álcool, a mãe faz consumo, os vizinhos, toda a família faz consumo. Quando é criança ou adolescente, em algum momento dá um vacilo ali, pega no copo e bebe, quer matar o menino no pau. Como é isso? Como é? Se a imagem que ele vê, a representatividade, né? Se eu sou construído a partir da imagem dos meus, né? Meu pai e minha mãe são meus espelhos, então existe um contraste, entende? As pessoas não dialogam, mas querem punir. É aquele contexto, né? Aquele Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso é muito delicado, isso promove tipos de sofrimento muito grande. Então tem que dialogar, né? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo de conversar, né? Chega do trabalho, mas não tem tempo de sentar um pouquinho, brincar com seu filho, conhecer aquele sujeito que está ali. Eu vejo muito esse consolo. Eu não reconheço meu filho. Meu filho não era assim, meu filho era uma coisa linda, maravilhosa, e eu botei no mundo. Mas você não conhece seu filho porque você não dá espaço para isso. Então, ouvir esse jovem. E nem observou todo isso. Dia. Então, ouvir esse jovem está crescendo, esse jovem quer ser protagonista das suas escolhas, e muitas vezes a construção familiar não permite que o jovem ele se identifique ou ele se coloque num papel diferente daquilo que foi idealizado. E isso leva ao sofrimento, isso leva à depressão, isso leva à dependência química, e se não tiver um acompanhamento, uma prevenção em pessoas que tenham delicadeza no trato da história do outro, leva ao ato suicídio. Hoje, Leandro, temos algumas pessoas aqui em nossa live. Tá? Bastante. Tá bastante movimentado. Bastante, né? Exato, né? Aline Janesse, né, de bom dia a todos. Obrigada por trazer esse tema importantíssimo, né? A Ângela Ferreira, né, diz bom dia, muito importante. As pessoas pensam que pode se automedicar, né? A Manina Guiar sempre aqui presente conosco, desejando bom dia e dando os parabéns para vocês, Gedeandro, né? Pela fala tão sensível e profissional junto ao tema, né? Pode ir. A Djani Alves, bom dia, paz e bem para todos. Obrigada, Djani. A Aline Janice, que também já falou aqui no comecinho, mas ela fala que o sofrimento psíquico é uma dor indescritível. E a Nana, né, a Djani, ela diz que linda palestra, ela tá palestrando aí, viu? Palavra vale muita coisa. Eu mesma, o que ela colocou aqui, meu Deus? Eu mesma tô nessa ansiedade,
tem todo o corpo todo estourando. Né? Às vezes, justamente, o corpo da gente somatiza o que as emoções da gente estão passando, né? E exatamente porque ela passou aí por um processo de cirurgia do coração, Isso. aí veio a pandemia, ela que é uma pessoa muito ativa, gosta de estar saindo, passeando, mas está aí nesse processo todo como muita gente, né, Gedeandro? De pandemia, tá em casa, né? E a mente da gente faz parte do corpo, é por isso que as pessoas precisam entender, me desculpe, não sou psicóloga, mas precisam entender que a mente faz parte do nosso Sim. corpo. Ela adoece também. Né? Exatamente. Como o coração, como o fígado, como qualquer outra parte do corpo que você trata, a mente principalmente. Exato, porque somos uma máquina, né? Isso somatiza, né? Por exemplo, existem os sinais psíquicos, né? A fragilidade na emoção, mas existem também sintomas que são clínicos. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma ansiedade muito transbordante, né, que excede a questão da ansiedade, ela vai sentir irritabilidade, queimor no estômago, a sensação de carne trêmula, a sensação de carne trêmula, né, taquicardia, então sudorese, sudorese, então aquela coisa de que parece que os cômodos estão fechando, né? E essa coisa do estourar, né? Parece que eu estou estourando isso, falta de ar. Então, é importante. O corpo Temos fala. ouvinte na linha, Sim, a gente só vai atrapalhar um pouquinho o Gedeandro no raciocínio dele. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, Nice? Tudo bem? Bom dia, Nice. Nota 10 para você, viu, Gedeandro? Muito bem, fala bem. E outra vez, o assunto de hoje é porque as crianças antigamente brincavam tudo, mas hoje em dia não brinca mais. Porque é celular, quer ver na televisão que assistimos direto, tá dizendo? E às vezes os culpados são os pais, que pegam o celular e dizem assim, é do meu filho, eu prefiro ficar no celular o dia todo do que ficar na rua. Não pode, a criança também tem que brincar. Não é isso? Isso, A Nice. minha palavra é essa hoje, viu, Juliana? Obrigada, Nice. Valeu, Nice. Ótimo dia. Tchau. E a gente aí se preocupa, inclusive, com a faixa etária, né? Em que já se está liberando essa criança para a tecnologia, né? A tecnologia requer maturidade. Exato. E o fato do uso do celular, né? Às vezes os pais cansados, né? Superlotados, não dão muita atenção, então entregam um celular, né? Por exemplo, como fuga e deixa a criança à vontade. Né? Eu sou um profissional que eu penso que a gente tem que dar nome aos bois, né? É importante que a gente precisa ser delicado, mas a gente também tem que trazer uma realidade, que é o seguinte. É uma crítica, na verdade. Eu concordo com você, Nádia, que realmente, às vezes, o campo profissional exige muito da gente. Mas aí fica a crítica. Não tem tempo de ir pra pelada, não tem tempo de ir pra mesa de um bar, não tem tempo de fazer qualquer outra coisa. Por que não tem tempo de doar um pouco ao seu filho, de ouvir essa criança, de levar numa praça para fazer uma caminhada, uma coisa? Eu vejo muito algumas pessoas dizendo, meu filho é interativo, meu filho não para, quebra as coisas dentro de casa, eu não sei, estou vendo a hora de dar medicamento a essa criança. E aí eu digo, faça crítica. Às vezes a casa é pequena, passa um dia fora, a criança com muita energia, lógico que essa criança vai pintar a casa de cabeça para baixo. Jean, eu vou lhe atrapalhar mais uma vez, porque tem um ouvinte na linha para fazer uma pergunta para você. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, Aguiar. Bom dia, querida. Bom dia, vocês todos aí. O programa está nota 1000. Fique à vontade na pergunta, Aguiar. Olha, eu gostaria de saber se uma pessoa, eu, por exemplo, né? Eu perdi meu filho faz 2 anos. Se eu posso transferir esse amor que eu sentia pelo meu filho para outra pessoa que é como se ele fosse meu filho e minha família, era amigo dele. E eu fico tão triste quando ele não manda mensagem para mim. Se eu posso, se isso aí como é que eu posso dizer? É saudável, eu tô ficando doida, porque eu fico... Que doida que nada, mulher. Assim, a senhora está tentando preencher o espaço, né? É uma questão Eu amo ele afetiva. como se ele fosse meu filho. A afetividade, na verdade, eu vou passar a fala aqui pro nosso Gedeandro, mas a afetividade é uma coisa que tem que estar no nosso dia a dia, independente de nossas dores, né? Na Exatamente. verdade, a gente tem aí, no contexto da perda, a gente fica sentindo um vazio muito grande, né? A gente tá tentando, na verdade, né? suprir uma necessidade afetiva de algo que a gente não tem mais ali no nosso convívio, né? E aí a psicologia tem também explicação para isso,
Né, E a gente Gideon? vai Aí guiar, fala com a gente e a mais gente vai propriedade. direcionar. Deixa eu só me despedir aqui da Aguiar. Aguiar, fica ouvindo a gente aí que o Gedeandro vai te explicar, tá certo, minha linda? Um beijo. Bom Você dia. também. Sim, o especialista, Vamos lá. veja aí. É um contexto interessante, né? Eu não vou poder me aprofundar nisso porque eu acho que é muito particular de cada um. Mas assim, afeto é bom, afeto saudável é bom sempre, né? Sim. A gente poder se doar ao outro, né? Querer bem, né? Nós somos seres sociáveis, né? A solidão ela não cai bem pra gente. Algumas pessoas até funcionam bem na solidão, só que ninguém é autossuficiente. A gente sempre precisa do outro em qualquer aspecto. Então, assim, sobre a questão do luto, o luto é um processo. Não existe uma data para dizer assim, eu vou parar de sentir a falta. Não, é algo muito íntimo, é algo muito profundo, né? Quando eu sinto falta da ligação de alguém, é porque essa pessoa nos faz bem. É uma troca, né? Se ela é carinhosa com essa pessoa, a outra pessoa também responde com carinho. Eu penso que são campos diferentes, mas é interessante ponderar, saber até onde vai ou até onde não vai o limite desse afeto, porque afeto ele é muito bom, mas às vezes tem hora que a gente não tá, sabe? Eu acho que cada um tem uma caminhada, é importante que procure sim um profissional. Eu digo que terapia é importante para qualquer contexto. Infelizmente, muitas pessoas só procuram um psiquiatra ou um psicólogo quando já está nas últimas. Ô, Gedeandro, e falando nesse contexto, né, muitas vezes as pessoas acham assim, eu não sou doida, né? Usam essa Era isso que eu ia expressão. falar. É o preconceito, Usa né? essa A gente entra expressão, num né? campo muito caro. Existe muito preconceito sobre a nossa prática. Ou só vai para psicólogo e psiquiatra quem é doido, ou quem tem dinheiro. E na verdade não é isso. A terapia, a psiquiatria, na verdade a psicologia e a psiquiatria são dois campos de ciência para qualquer estrutura humana. Eu não necessariamente preciso ser abusado, ser esfaqueado, passar por várias situações para procurar uma melhora na minha qualidade, no meu equilíbrio. Não existe, eu volto a dizer, não existe uma maturidade total. A pessoa pode ter 80 anos, ela está amadurecendo. A gente está em constante evolução. A gente só para de evoluir quando a gente morre. Mas enquanto eu estou vivo, enquanto eu existo, eu posso buscar sim uma melhor qualidade de vida. Eu posso buscar sim um trato mais respeitoso com o outro. Eu posso sim me disponibilizar, conhecer outras coisas. Então, assim, é importante que busque terapia antes mesmo de chegar num processo de adoecimento mais profundo. Só voltando ao contexto da nossa amiga que ligou, você não está doida. Eu penso que você tem aí etapas da sua vida que você precisa caminhar, né? Evoluir um pouco mais. A gente sente falta mesmo, né? Nós somos seres sociáveis. Quem não gosta de receber uma ligação de manhã cedo, uma mensagem de que você é especial? Às vezes a gente só escuta isso uma vez no ano, que é na data de aniversário. Gente, fala todo dia. Entende? Fale todo dia que ama, que é importante, que aquela pessoa faz sentido, porque a gente precisa disso, porque a gente precisa disso. Nós somos seres sociais, ninguém é autossuficiente, né? Por mais que a pessoa seja autônoma, corre aqui, corre ali, é protagonista, em algum momento a gente precisa de um suporte, e não é vergonha pedir ajuda, gente. Não é vergonha, não é fraqueza. Cada um tem a sua caminhada. A caminhada é muito particular de cada pessoa, entendeu? Meninas, então, estamos nos aproximando do momento blá, porque daqui a pouquinho a gente vai encerrar. É verdade, a gente hoje está bem empolgado. É um tema, na verdade, que mexe muito com a gente, né? Exato, né? E principalmente um tema desse, né? Porque o tema, né, suicídio, são registrados aí 12 mil casos, né, no Brasil e 1 milhão no mundo. Então, assim, é uma triste, né? Uma estatística triste. É uma estatística triste, mas que a gente traz aqui, que é para poder colaborar de alguma forma, né? E o programa é isso, né? Tem a cara do povo e estamos aqui também prestando um serviço, um esclarecimento à população, a você ouvinte, a você internauta, que querendo ou não, vivemos em sociedade e nos preocupamos sim com o outro. E uma maneira de declarar que nós estamos pensando em você e você não está sozinho, né, minha gente? E por falar nisso, Nádia, a gente tá falando aqui de empatia, a gente tá falando de atenção. Isso. A gente tem umas formas bem diferentes, né, aqui no Nordeste, de estar chamando a atenção. Exato. Né, pra dizer assim, ei, menino. Aí você liga logo a anteninha. Tu conhece, Solange, alguma expressão assim, bem
específica? Eu conheço. Tem algumas, né, que a gente já fica ligadinho, né? Já fica com as antenas ligadas, né? Ei, Isso, rapaz! Ei, rapaz. Muitas vezes você tá andando na rua e alguém tá chamando a Ei, atenção, né? Chamando a atenção. Gideandro, você conhece alguma expressão que seja característica do povo nordestino? Ah, tem muito, né? Essa coisa de gritar na rua, botar, ei, rapaz! No consultório, No como é consu- que você puxa a atenção do paciente? Depende. Eu acho que a gente tem uma linguagem corporal muito forte. Isso. Entende? Então é uma coisa nossa, a coisa do toque, né? No consultório a gente não tem isso, mas na rua tem muito essa coisa do toque. A gente só fala falando. Eu digo tocando. Dedinho, às É, Eu vezes. digo que aqui dedinho. com as meninas a gente tem esse jeitinho especial, né? A gente conhece uma pelo olhar da outra e as conexões vão surgindo, né? E a Então, expressão de atenção é interessante, né? É, o Porque espia, né? Às É, vezes espia. Mas menino, esse mais menino da é o que gente. mais. Pode preparar que vem alguma notícia bombástica por aí. Ou se não, eu não te conto. Aí você diz assim, né? Rapaz, eu não te conto. Rapaz, eu não te Faça isso conto, não, eu te conte, conte. né? Ou do contrário, quando quer chamar nossa atenção, né? Porque com os aplicativos, o WhatsApp, muitas conversas, né? As pessoas deixam de ligar para você e deixam uma mensagenzinha, aquela que tira o seu foco do dia todo. Exato. E diz, mas menina, eu tenho um negócio para te contar. Mas eu não Quem vou é falar agora. ansioso? Quem é ansioso? Mas eu Lá não mais vou. tarde, quando eu vou ir passar na tua casa e te conto. Exato, aí Não faça isso não. Não faça isso, né? Principalmente se for com mulheres, né? As mulheres entendem muito mais disso. A gente identifica ansiedade nisso. Não sei se vocês já aconteceu, dizer, fulaninho, eu tenho uma coisa pra te falar, mas eu te falo depois. A pessoa diz, olha, pelo amor de Deus, me Não, adianta. conte logo Não agora. conto logo, É não o faça quê? isso comigo não, Isso né? eu Isso acho é que uma às coisa, vezes- Às isso é vezes uma eu acho que ansiedade isso muito. até é uma estratégia, Aguarda. né? Não de chamar E a, atenção aí. pessoa já começa a imaginar milhões de coisas. Será que aquilo? Será que Exatamente. isso? Será que não sei o que? Isso é ansiedade, né? Nada Você a se ver joga depois lá com o na- assunto, né? Nada a ver que você Isso. idealiza milhões de coisas quando chega uma assim. É uma Entende? caneta. Olha, eu tenho uma caneta para me presentear, É né? importante a gente se policiar. Presta atenção na respiração. Quando se sentir agitado, tem algumas técnicas. E aí é que eu quero falar, né? Não é só a ciência da psicologia ou da psiquiatria que vai falar sobre esse corpo, né? Então é importante um profissional de nutrição, é importante o fisioterapeuta, é importante, enfim, outras especialidades que vão falar sobre São as isso. porque multifacetas dos isso, especialistas. né? Porque o nosso corpo fala, a nossa mente responde também a isso. Então é importante a gente ter uma delicadeza sobre isso, ponderar, fazer a crítica. Mas, rapaz, por que eu tô assim? Eu acho que essa situação não precisa de tanta energia. Eu penso que a gente pode resolver. Dialogar é a melhor coisa. Saída, né? Conversar é a melhor coisa. E a gente tá perdendo a capacidade de se De conectar interação. com o outro, de Isso. interação, e as redes sociais ficam ali. E, gente, eu vou dar essa dica que eu acho que é interessante. Evite assuntos delicados pelo WhatsApp. Que o outro Fale olho no interpreta de uma outra olho. forma. E aí confunde tudo. No E uma coisa, Facebook. uma coisa que deveria ser, sabe, não ter tanta coisa, se torna, acaba uma tempestade. Porque as pessoas estão deixando de ter conversas profundas no olho, no contato, para ter nas redes sociais. Tipo, relacionamento amoroso acontece isso. Estão juntos, não conversa sobre o que é para conversar. E quando estão distantes, aqui, olha, eu quero falar sobre aquilo, quando tal. A DR agora é online. Isso, online. Gente, né? Senta, toca, olha, Conversa. né? Pede desculpa, pede perdão. Acho que isso é tão bonito quando a gente se Ontem foi dia do enxerga. perdão falando nisso, Isso. né? Falar de perdão também é importante. isso E perdão liberta, né, Juliana? Demais, Isso, pelo amor liberta de mais quem tá Quem tá pedindo pedindo, do que quem tá exatamente. perdoando. E se perdoe. Eu sempre falo isso no consultório, né, para os meus pacientes. Olha, se perdoe. Né? Se perdoe porque naquele momento você não teve pulso para enfrentar aquilo. Se perdoe porque naquele momento você não teve a capacidade de dizer não e se viu obrigado a dizer sim. Se perdoe, né? Se perdoe, olhe para você, olhe no espelho e diga, olha, eu me perdoo por determinados atrapalhos, por determinadas decisões precoces. O brasileiro faz muito isso. Ele fala sim querendo dizer não, ele diz não querendo dizer sim, e acaba atrapalhando a vida. Toma decisões sem pensar, não pondera, quando vê tá lá na frente, não atrapalha, diz, mas eu fiz isso por causa de fulaninho e tal.
se perdoe. Transferindo a culpa, né, É, Gedeandro? então se perdoe, olhe no espelho e diga, eu me perdoo por causa daquilo, eu me perdoo por me permitir que alguém me toque desse jeito que eu não gosto. Então assim, se perdoe e construa, seja mais ético com si mesmo, né? Entenda, olha, a partir de hoje eu vou ser mais ético comigo, eu vou ser mais ético com o outro, né? Paciência e compreensão, eu falo isso sempre. E isso faz parte, né, aqui da nossa, que sempre a gente, Gedeandro, em nossa grade, né, a gente coloca o nosso momento blá blá blá, né? Temos também uma frase do dia para fechar o programa e hoje não Sim. iremos ter frase, gente, iremos ter um recadinho, né? Então, pensando no programa hoje, não é? Dedica para vocês aí esse recadinho. Você não é um fracasso. Você não é um caso perdido. Você não precisa se machucar. Você é necessário. Você é amado. Você não está sozinho. Acreditamos em você. Perfeito. E aqui o Hoje Mulher fica como um espaço aberto sempre para os nossos ouvintes estarem participando. A gente quer agradecer aqui a todos Tente os outra nossos vez, né, internautas. Sempre. Se permita, como o Gedeandro aqui disse pra gente, se perdoe, né? Recomece, tente outra vez, como diz a nossa canção de hoje. Exatamente. Né? A Menina Guiar que participou com a gente, a Leide Medeiros, a Aline, a Edna Maria, Júnior Santos, todo mundo que teve aí na live uma contribuiçãozinha. Quem a gente não conseguiu responder na live, a gente vai responder depois na sequência. Exato, Tá, gente? A gente agradece todo exatamente. mundo que participou também por Agradecemos telefone. Isso. E solicitamos, né, pedimos a vocês que compartilhem, né, essa grade, né, essa programação, né, inclusive fazendo sua inscrição no YouTube, no Facebook, enfim, colaborem, participe sempre. Faça Fazer esse chegar, na programa verdade, ser esse seu, né? tema aonde ainda não chegou, né? Se Como teve alguém diz- que não ouviu a É partida, verdade. vai chegar lá. Como diz Exato. Raul Seixas, você tem 2 pés para cruzar a ponte. Então tente outra Tente vez. de novo, Não gente. desista nunca, você não está sozinho. Exatamente. Hoje mulher tá aqui grudadinho com vocês todo sábado e durante a semana inteira, prontinho pra te ouvir. Dando tchau para todo mundo. Gedeandro, muito obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso o bate-papo. O nosso hoje. cameraman também, agradecer Hoje a a gente tem uma ele. companhia nova aqui, Adriano, É. bem-vindo. Adriano Gás. Tá com os nossos internautas, nossa querida Emily tá meio dodói, tá É. repousando. E aí a Tchau gente pra teve todo hoje o suporte do Adriano. Tchau, É, gente. até semana que vem. Bom dia.